Mackenzie Cowell, de 17 anos, morava na cidade de Wenatchee, no estado de Washington, e dividia seu tempo entre as casas da mãe e do pai. Ela cursava o ensino médio e se preparava para a formatura, enquanto também frequentava aulas em uma academia de beleza, onde aprendia técnicas de cabeleireiro. Além disso, era apaixonada por música e dança. Se apresentava com um grupo de dança da escola, os Aplett, em desfiles e festivais locais. Mackenzie era descrita como uma jovem aberta, gentil e muito sociável, que sempre colocava a família em primeiro lugar. Com o tempo, foi se tornando mais confiante, apesar disso ter sido difícil para ela no início. Outro de seus sonhos era fazer uma cirurgia que ajudasse a corrigir a mordida. Por causa dessa característica, ela enfrentou provocações desagradáveis durante muito tempo. Um dos amigos da família lembrava que isso acontecia quase todos os dias, mas Mackenzie nunca deixava que essas situações a derrubassem. Pelo contrário, tudo isso só fortaleceu sua personalidade. O pai dizia que se impressionava com o quanto ela era dedicada. O dia de Mackenzie começava pouco depois das 6 da manhã e só terminava 12 horas depois. Estudo, dança, trabalhos como modelo e as recentes aulas na academia de beleza, ela aproveitava todas as oportunidades. Para a idade que tinha, era incrivelmente determinada. Ela namorava um rapaz chamado Joaquim Vilassano e os dois passavam quase todo o tempo juntos. Mackenzie estava em uma fase excelente da vida e o futuro prometia muitas conquistas. No dia 9 de fevereiro de 2010, o pai, Reed, havia planejado jantar com ela. Devido à rotina corrida de ambos, esses momentos eram ainda mais preciosos. Uma chance de conversar com calma e estarem juntos. Ele sabia que as aulas na academia terminavam às 5 da tarde e esperava que ela logo entrasse em contato. Mas isso não aconteceu. 40 minutos depois, ele tentou ligar, mas o telefone dela foi direto para uma caixa postal, nem chegou a chamar. Reed sentiu um aperto no peito. Teve a sensação de que algo estava errado. Passou 1 hora, depois mais uma. Perto das 8 da noite, justamente quando a família estava prestes a ligar para a polícia, Reed recebeu uma ligação de lá. O carro antigo da família, que Mackenzie vinha usando ultimamente, havia sido encontrado na região de Pitcher Canyon. Esse lugar ficava longe da academia. Reed explicou que era a filha quem estava dirigindo naquele dia, mas o oficial disse que não havia ninguém por perto. Reed saiu imediatamente em direção ao local. A noite estava fria, escura e começava a nevar. Era uma área bem isolada. Ninguém ia até lá sem um motivo, ainda mais àquela hora. Estradas estreitas e sinuosas, encostas íngremes, nenhum poste de luz. Tudo indicava que o carro foi deixado ali de propósito, para não ser encontrado facilmente. Quando Reed chegou, viu ao longe as luzes piscando do carro da polícia. Naquele instante, tudo pareceu ainda mais preocupante. O veículo estava trancado, mas dava para ver a bolsa de Mackenzie e alguns de seus pertences lá dentro. Depois que abriram a porta, ficou claro que faltavam alguns itens importantes: o celular, as chaves e os cartões bancários. Na neve ao lado do carro havia apenas uma sequência de pegadas, o que levou à conclusão de que havia somente uma pessoa dentro do veículo até o momento em que ele foi abandonado. Foi a partir daí que começaram as buscas por Mackenzie Cowell. Um dos investigadores mais tarde descreveu aquela noite como longa, sombria e cheia de presságios. Mackenzie foi vista pela última vez numa terça-feira na cidade de Wenatchee. Ela saía das aulas numa escola de estética. Poucas horas depois, o carro dela foi encontrado a aproximadamente 60 quilômetros de casa. No estúdio, com as últimas atualizações, estava a repórter Annie Bishop, do canal KXLY4. Annie relatou que as buscas foram extremamente abrangentes. A área onde o carro foi encontrado foi vasculhada várias vezes, por via aérea, com cães e com equipes a pé, mas até aquele momento,
sem resultados. Por isso era tão importante que as pessoas prestassem atenção na foto da jovem, caso alguém tivesse visto algo e pudesse ajudar a trazê-la de volta. O carro de Mackenzie, um Pontiac Grand Prix do ano 2000, foi localizado na noite de terça-feira no acostamento da estrada Pitcher Canyon. Dentro estavam sua bolsa e pertences, mas o cartão bancário havia sumido. O veículo foi examinado pelo laboratório forense do estado de Washington, mas nenhum vestígio relevante que ajudasse a esclarecer a situação foi encontrado. Mackenzie foi oficialmente considerada uma pessoa potencialmente em perigo. No entanto, seu desaparecimento não preenchia os critérios formais para acionar o alerta Amber. Naquele momento, o caso estava sendo investigado por 5 agentes do FBI e 7 detetives locais. E isso chamou atenção, pois, segundo conhecidos, Mackenzie era tranquila, confiável, boa aluna e bastante envolvida com sua comunidade. Na cidade de Wenatchee, casos assim com jovens são extremamente raros. Mackenzie tem 1,73 m de altura, pesa cerca de 50 quilos, olhos castanhos e cabelos castanhos também. Ela usava aparelho dentário e tinha os 2 lóbulos das orelhas furados. Qualquer pessoa com informações era incentivada a ligar para a linha direta 509-667-6848. Também foi divulgado que um especialista em perfis psicológicos viria de Washington, Distrito de Colômbia, para traçar um retrato tanto da jovem quanto, possivelmente, da pessoa que poderia estar envolvida em seu desaparecimento. Até então, não havia suspeitos definidos. Os investigadores retornaram à academia de estética onde Mackenzie estudava. Segundo seus colegas, ela comentou que sairia por 15 minutos e perguntou se precisava avisar alguém antes. As câmeras de segurança registraram o momento em que, às 3 da tarde, ela saiu pela porta dos fundos. Ninguém sabia ao certo para onde ela ia, e na hora ninguém achou aquilo estranho. Às 3h42, seu namorado Joaquim recebeu uma mensagem curta dela. "Oi, tudo bem?" Ele respondeu normalmente, mas nenhuma outra mensagem foi enviada depois disso. Ao que tudo indica, essa foi a última vez que o telefone dela foi utilizado. No cartão bancário, restavam apenas cerca de $20. Ela costumava usar esse dinheiro para pequenas despesas do dia a dia. Alguns dias depois, ficou claro que o cartão bancário dela não havia sido utilizado. 3 moradores da região relataram ter visto um homem alto e magro, com cabelos muito escuros e usando um sobretudo comprido, caminhando pela estrada onde mais tarde o carro de Mackenzie foi encontrado. Isso aconteceu entre 4h30 e 5h30 da tarde. Nesse mesmo período, os investigadores começaram a analisar minuciosamente os registros telefônicos de Mackenzie, mais de 1000 páginas. Também foram emitidos mandados para acesso às suas contas no Facebook e MySpace. Um dos jornalistas lembrou que, desde o início, tudo parecia suspeito. A polícia sequer considerou a hipótese de que a jovem tivesse desaparecido por vontade própria. Havia a sensação de que algo muito mais inquietante estava por trás do desaparecimento. As buscas por Mackenzie, de 17 anos, na região de Wenatchee, começaram a se intensificar. Já haviam se passado 72 horas desde que Mackenzie Cowell foi vista pela última vez, quando saía da escola de estética em Wenatchee. E pela 4ª vez em uma semana, agentes do FBI e detetives locais vasculharam o local onde o carro dela havia sido encontrado. Mas nenhuma pista surgiu que pudesse levar até ela ou explicar o que aconteceu. Cartazes com sua foto e a descrição do carro foram espalhados pela cidade, na esperança de que alguém se lembrasse de algo. No entanto, no 4º dia, tudo mudou. Os receios que pairavam no ar começaram a se confirmar. No início da noite, chegou uma notícia urgente do condado de Douglas. Mackenzie havia sido localizada, perto da margem do rio Columbia.
Os investigadores ainda não divulgaram o que foi encontrado nas proximidades e dentro de uma casa que fica a cerca de 30 metros do local. Ainda não se sabe onde exatamente aconteceu o que não pode mais ser desfeito. Há uma esperança de que o exame programado para o dia seguinte no hospital traga respostas. O xerife evita chamar os achados de provas. Por enquanto, são apenas elementos que podem ajudar a montar o quebra-cabeça. A investigação ainda não tem suspeitos definidos. A jovem ainda estava usando o uniforme da escola técnica. Não havia indícios de uso de substâncias e, segundo os primeiros levantamentos, ela não teria sido submetida a qualquer tipo de coerção. Mas foram encontrados indícios de que ela foi tratada com extrema crueldade. Próximo dali, havia um estilete com lâmina serrilhada e pedaços de fita adesiva. Hoje, mergulhadores voltaram a vasculhar o trecho do rio nas proximidades do local. Toda a área do Resort Crescent Bar foi investigada, nenhum suspeito. Os investigadores acreditam que a pessoa responsável por isso pode conhecer Mackenzie, mas não descartam a possibilidade de um agressor aleatório. Assim que se soube que ela havia sido encontrada, os rumores se espalharam rapidamente entre os alunos do ensino médio de Wenatchee. Muitos oravam para que o culpado fosse identificado o quanto antes. Uma grande operação de busca por evidências teve início em 2 condados no leste do estado de Washington. A polícia voltou a examinar os dados telefônicos de Mackenzie, mas não encontrou nada de significativo. Sabiam que a investigação seria complicada, mas agora era uma questão de honra. Mais de 1.800 pessoas compareceram à cerimônia em memória da jovem de 17 anos. Em pouco tempo, o FBI também passou a se atuar no caso. A polícia local precisava de reforço. As autoridades criaram uma força-tarefa especial para o caso de Mackenzie Cowell, envolvendo todos os recursos disponíveis de diferentes partes do condado. Como de costume, os investigadores começaram pelas pessoas mais próximas da jovem. Verificaram o namorado dela, Joaquim, e também o companheiro da mãe, Joey. Foi observado que os pais dela nunca foram considerados suspeitos. Joaquim aceitou voluntariamente passar por um teste no polígrafo, mas, segundo ele, uma das perguntas gerou dúvidas nos investigadores. Perguntaram: "Você sabe quem fez isso com a Mackenzie?" E supostamente ele não passou nessa parte. Ele garantiu que não fazia a menor ideia de quem poderia estar envolvido. Estava visivelmente abalado, nervoso e deslocado. Quanto a Joey, circulavam rumores de que ele havia discutido com Mackenzie no dia anterior ao desaparecimento dela. No entanto, tanto Joaquim quanto Joey foram completamente descartados como possíveis envolvidos, e a polícia precisou ampliar o escopo da investigação. Após algumas pistas que não levaram a lugar nenhum, os policiais conversaram com uma mulher chamada Liz Reed, que no passado havia enfrentado dificuldades, mas depois passou a colaborar com as autoridades. O que ela revelou deixou todos em choque. Liz apontou 2 homens envolvidos com atividades ilegais, Sam e Emmanuel. Ela afirmou que viu um vídeo perturbador com a participação de Mackenzie, relacionado, segundo suas palavras, a um caso de identidade trocada. Liz também disse que Sam teria lhe contado de maneira agressiva que fez ela se calar. Além disso, descreveu um objeto usado na ocasião, antes mesmo que essa informação se tornasse pública. Ela entregou aos investigadores um anel que, segundo ela, pertencia a Mackenzie. De acordo com Liz, Emmanuel a enviou até o local onde tudo aconteceu para pegar o anel. Esse lugar não coincidia com onde Mackenzie foi encontrada depois. No entanto, nenhuma das pessoas próximas a ela reconheceu o anel, e mesmo com uma investigação rigorosa sobre os nomes citados por Liz, os dados telefônicos e os registros de trabalho confirmaram que eles não tinham envolvimento. Emmanuel afirmou que há tempos tenta recomeçar a vida e cuida sozinho do seu filho pequeno, e que acusações como essas abalaram profundamente sua rotina.
O vídeo mencionado por Liz foi procurado pela polícia por muito tempo, mas nunca houve qualquer confirmação de sua existência. Como resultado, surgiram dúvidas sobre a veracidade das declarações dela. Mais tarde, Liz retirou o que havia dito, embora continuasse insistindo que viu aquela gravação. Ela justificou a mudança dizendo que teve medo de também ser acusada, mesmo que, segundo ela, ninguém da polícia tenha dito algo nesse sentido. Passaram-se 7 meses e, nesse período, os investigadores seguiram centenas de pistas e conversaram com mais de 800 pessoas. A apuração avançava lentamente, porém com muito cuidado. Um dos membros da equipe disse confiar totalmente no grupo e acreditava que eles não parariam até chegar à verdade. Tarde da noite, uma reportagem foi ao ar nas notícias locais. A mãe de Mackenzie decidiu falar publicamente sobre o ocorrido pela primeira vez. A cidade vivia em clima de tensão há mais de 3 meses, com um sentimento de perda e impotência constante. Os moradores não conseguiam esquecer Mackenzie e sua mãe, muito menos. Eu tenho certeza de que alguém sabe quem fez isso. Para mim e para minha família é fundamental que essa pessoa seja encontrada, disse ela. Desde o início, nos pediram para não falar sobre o que estava acontecendo. Não queríamos atrapalhar a investigação. Afinal, não há nada mais angustiante do que perder alguém querido e não saber quem esteve por trás disso. Agora, passado um tempo, a polícia declarou oficialmente: ninguém da família Cowell é considerado suspeito. Foi também nesse momento que os investigadores procuraram a mãe de Mackenzie com um pedido: dar uma entrevista a KIRO 7. Eles esperam que suas palavras incentivem alguém a fazer uma ligação. Mesmo que pareça algo pequeno, pode ser justamente isso o que falta. A polícia tem muitas evidências, mas ainda não encontrou aquela peça-chave. Já foram recebidas cerca de 750 ligações, centenas de testemunhas foram ouvidas, dezenas de amostras de DNA foram coletadas, mas tudo isso, por enquanto, não levou a uma conclusão. Existe a esperança de que a entrevista de hoje traga um novo avanço. Precisamos manter viva a memória de quem ela foi e de quem poderia ter se tornado. Nunca vou saber como ela cresceria, não serei avó. Os irmãos dela não terão a chance de serem tios. Por isso é tão importante ligar para a linha direta. Algum tempo depois, os policiais receberam uma carta de Theo Keys. Ele estava preso e resolveu contar algo que, segundo ele, poderia esclarecer tudo isso. Ele mencionou o nome de uma pessoa que merecia atenção. Um antigo conhecido seu, Christopher Wilson, de 29 anos. Segundo Theo, certa vez durante uma festa, Christopher de repente começou a apertar o pescoço de uma colega deles. Depois, simplesmente a soltou e agiu como se nada tivesse acontecido. Theo também sabia que Christopher estudava na mesma instituição que Mackenzie e morava a poucos quarteirões da escola. Outros conhecidos de Christopher o descreviam como alguém meio esquisito, mas aparentemente educado e quieto. Porém, quanto mais descobriam sobre ele, mais ele chamava a atenção. Tinha um interesse sombrio, gostava de assuntos relacionados a perdas irreversíveis e admirava figuras que cometeram atos perturbadores. Tinha tatuado Hannibal Lecter no corpo e demonstrava admiração por personagens como Dexter. Christopher já havia trabalhado em algumas funerárias. Uma estudante contou que ele dizia gostar de mexer nas pessoas durante o expediente. Outra disse que ele chegou a contar que já usou um cinto com um hóspede de hotel. A mãe de Christopher dizia que ser diferente não significa ser ruim. Seu melhor amigo dizia algo parecido. Sim, ele não era perfeito, mas era uma pessoa gentil e generosa. Entre os moradores da região, ele realmente chamava a atenção. Cabelos pretos e longos, tatuagens incomuns, um estilo estranho de se vestir. Mas a aparência não é tudo. 3 testemunhas descreveram um homem magro visto perto do local, e a descrição batia bastante com Christopher.
No dia em que Mackenzie desapareceu, ele estava na mesma instituição de ensino. Mais que isso, saiu do prédio apenas 1 minuto e meio depois dela, pela mesma porta preta. No entanto, não foi possível confirmar onde ele esteve durante o restante do dia. Ele mandou algumas mensagens para sua ex-namorada, mas ninguém mais o viu depois disso. Ou seja, ele não tinha nenhum álibi. No entanto, Chris nunca teve problemas com a justiça, e a polícia já começava a imaginar que talvez tivessem chegado a outro beco sem saída. Chris negava tudo. Dizia que mal conhecia Mackenzie, que apenas estudavam na mesma instituição, mas que não tinha nenhum contato pessoal com ela. Ele mesmo se ofereceu para entregar uma amostra de DNA. Apesar dessa atitude aparentemente transparente, foi a partir desse momento que tudo começou a mudar. O DNA dele bateu com as amostras encontradas na fita adesiva perto do local onde encontraram a garota. A área era bastante isolada, e uma coincidência ali parecia muito improvável. Deram a ele a chance de se explicar. Perguntaram se já tinha estado naquela região, mas ele afirmou que nunca havia ido até lá e que não tinha nenhum motivo para isso. Então os investigadores mencionaram a coincidência com a fita adesiva. Imediatamente ele pediu um advogado, e a conversa terminou ali. Além disso, os investigadores ficaram intrigados com o fascínio exagerado que ele demonstrava pela série Dexter, cujo protagonista tem métodos bastante peculiares para lidar com outras pessoas. Havia ainda um detalhe inquietante relacionado a uma das mãos da garota. Naquele ponto, a polícia já tinha razões suficientes para deter Chris como suspeito de envolvimento. Quando lhe comunicaram isso, ele apenas olhou em silêncio. Foi preso um homem suspeito de estar relacionado ao desaparecimento de Mackenzie Cowell, de 17 anos. Ele tem 29 e estudava na mesma escola que ela. De acordo com a polícia, no dia em que a garota foi vista pela última vez, Christopher Wilson saiu da escola por volta do mesmo horário. A repórter Tori Brunetti, de Wenatchee, conta o que ajudou a destravar o caso. Durante 8 meses, os familiares e moradores locais não tinham a menor ideia de quem poderia estar envolvido. Nenhuma pista concreta, centenas de caminhos falsos. Até que, no mês passado, surgiu uma correspondência no DNA. Hoje a polícia informou que, com base nesse resultado, realizou uma detenção. Christopher Scott Wilson foi levado de seu apartamento, que fica embaixo de um salão de cabeleireiro, o mesmo que aparece logo atrás de mim. Segundo as investigações, foi justamente o DNA na fita adesiva encontrada perto de Mackenzie que permitiu a revelação. Wilson realmente estudava na mesma escola que ela, mas, de acordo com os amigos da garota, eles não tinham contato. Muitas pessoas que conheciam os dois descrevem Chris como um rapaz simpático e educado. Ele chegou a comparecer à cerimônia em homenagem a ela e consolou os familiares. Por isso, a notícia de sua prisão pegou todos de surpresa, embora tenha trazido certo alívio. A força-tarefa responsável pelo caso comenta que ainda há muito trabalho pela frente. O foco agora está em entender os motivos. De Wenatchee, Tori Brunetti, KX4, HD News. Ao mesmo tempo, continuam as buscas no antigo apartamento dele e a análise dos equipamentos eletrônicos. No carpete de um dos cômodos foi encontrada uma mancha escura. Chris disse que isso aconteceu porque ele deixou o narguilé cair com água. Mas os testes de laboratório apontaram outra coisa. Os vestígios encontrados no apartamento de Chris pertenciam a Mackenzie, e não eram poucos. Isso levou a polícia a acreditar que foi nesse local que aconteceram os eventos que resultaram no desfecho trágico. Até hoje não se sabe sobre o que Mackenzie e Chris poderiam ter conversado, se é que chegaram a trocar palavras ou como ela acabou indo parar ali. Eles não tinham histórico de conversas em redes sociais, mas o pai da jovem, Reed, estava certo de que sua filha jamais teria ido com alguém em quem não confiasse. Será que eles tinham uma relação mais próxima do que aparentava?
Ou será que ela estava ali contra sua vontade? Isso continua sendo um mistério. O caso, que já estava cercado de incertezas, ganhou um novo capítulo. A polícia de Wenatchee anunciou uma segunda prisão relacionada à investigação. Foi detida Tessa Maria Skyleman, de 22 anos, amiga de Chris. Ela foi suspeita de ter atrapalhado as investigações e ajudado a esconder possíveis evidências. No computador de Chris foram encontradas fotos em que Tessa aparece, aparentemente, na mesma parte do apartamento onde mais tarde os peritos detectaram vestígios biológicos. Tessa afirmou que não sabia exatamente onde estava sendo fotografada e que não tinha conhecimento sobre nenhuma mancha. Posteriormente, foi localizada uma gravação feita no momento em que Chris arrumava suas coisas. No vídeo, ele pergunta a Tessa se tudo parece estar limpo o suficiente. Ela responde. A câmera, nesse momento, mostra em detalhes as marcas no carpete. Chris alegou ter feito o vídeo para provar que o apartamento estava limpo e que ele poderia reaver o valor do depósito de segurança. A polícia acusou a jovem de obstruir o andamento da investigação. Também foram apreendidas fotos nas quais Tessa simula estar deitada no mesmo local do apartamento, onde depois foram encontrados vestígios que, segundo os peritos, poderiam estar ligados a Mackenzie. Além disso, 2 vídeos gravados com o celular dela mostram Tessa andando pelo apartamento e parando nos pontos que despertaram o maior interesse dos investigadores. A própria Tessa insistiu que não sabia de nada relacionado ao que teria acontecido com a jovem de Wenatchee. Mais tarde, foi liberada mediante pagamento de fiança. Apesar da prisão, nenhuma acusação formal foi apresentada contra ela. Já Chris não teve a mesma sorte. Ele foi preso com uma fiança estabelecida em $1 milhão e declarou ser inocente. Quando Christopher Wilson apareceu no tribunal do condado de Chelan, a sala estava lotada. Sua mãe não conseguiu conter as lágrimas. Ele não estava sozinho. Ao seu lado estavam amigos e pessoas que o apoiavam. Ele é inocente, disse com firmeza uma de suas amigas, que preferiu não se identificar. Nicholas Pirifial. Não acredito que ele seria capaz de algo assim. Tudo isso é muito estranho. Robin Jones, amiga próxima de Mackenzie, não entende por que tantas pessoas que conheciam tanto Mackenzie quanto Chris continuam acreditando que ele não tem envolvimento. Mackenzie não merecia esse destino, afirma ela. Mackenzie nunca pediu para que algo terrível acontecesse com ela. Ela não escolheu estar onde foi encontrada, às margens do rio Columbia. Tinha apenas 17 anos, uma jovem vibrante, cheia de vida. Até hoje, o laboratório continua analisando as evidências reunidas. Os investigadores seguem enviando novos materiais para lá. Eles também continuam interrogando pessoas que, de alguma forma, tinham ligação com Chris Wilson. O que ainda não tem é uma explicação do porquê de tudo isso ter acontecido. Nem mesmo os amigos de Chris conseguem entender. Não acho que isso tenha a ver com a Mackenzie. Parece mais que alguém instável e perigoso se aproveitou da vulnerabilidade dela. Os advogados de Chris tentaram impedir que certos fatos fossem revelados no tribunal, entre eles seu antigo emprego em uma funerária e a tatuagem com referência a um personagem famoso do cinema. A defesa foi liderada por um dos advogados mais conhecidos do país, John Henry Brown. Entre seus clientes anteriores estavam Colton Harris Moore, conhecido como Bandido Descalço, e Ted Bundy. A equipe de defesa chegou a sugerir que as evidências poderiam ter sido plantadas e que o caso todo teria sido manipulado. Eles insinuaram que Sam e Emmanuel, os mesmos nomes que Liz já havia mencionado antes, poderiam estar envolvidos no desaparecimento da jovem. A mãe de Chris também acreditava que queriam incriminar seu filho injustamente. Os advogados ainda ressaltaram que nenhum vestígio biológico de Chris foi encontrado no carro dela, nem no objeto que, segundo a acusação, teria sido usado para machucá-la. Além disso,
O anel que, segundo Liz, ela teria entregado para Sam e Emmanuel era parecido com um acessório que aparecia em uma foto com Mackenzie. No entanto, o Ministério Público rebateu. Não havia provas disso. A foto estava desfocada e os familiares da jovem não reconheceram o anel. Mesmo assim, a promotoria manteve firme sua acusação e reclassificou o caso para um crime mais grave, afirmando que as ações de Chris foram premeditadas. Se considerado culpado, ele poderia pegar até 26 anos de prisão. Em abril de 2011, Chris recusou um acordo que poderia lhe render apenas 6 anos de reclusão. A decisão causou surpresa. Diante da gravidade da acusação, a proposta parecia extremamente vantajosa. Mas quando o início do julgamento já se aproximava, Chris mudou de ideia e decidiu aceitar o mesmo acordo. Embora continuasse afirmando que era inocente, Chris disse que aceitava o acordo porque a maioria dos jurados em potencial já o considerava culpado, o que tornava impossível ter um julgamento justo. Ele acreditava que essa era a melhor decisão. Porém, a proposta inicial, 6 anos, já não estava mais válida. A família de Mackenzie também insistiu para que ele fizesse uma declaração pública. E assim, no tribunal, ele afirmou: "Esta é a minha declaração. Eu realmente, por negligência, fui responsável pelo desfecho trágico da Mackenzie Cole, com o uso de sufocamento e ferimentos." Senhor Wilson, o senhor confirma essas palavras? Sim. E foi o senhor mesmo quem fez isso? Sim. Ele dizia que, apesar do que escreveu, na verdade não pensava daquela forma, tudo fazia parte de um acordo. Segundo ele, desde o início foi conduzido por um caminho enganoso. Chris se declarou culpado pelas acusações relacionadas a um incidente delicado, além de ter se apropriado do celular de Mackenzie e por outro episódio separado, sem ligação direta com o caso principal. Em maio de 2012, quando foi informado de que o acordo inicial de 6 anos não estava mais válido, o tribunal o sentenciou a um período um pouco superior a 14 anos, já descontando o tempo que ele havia cumprido. Quando a audiência terminou e Chris deixou a sala, as famílias dos dois lados se aproximaram, trocaram palavras que misturavam pesar e compreensão. A perda afetou a todos, mas chamou a atenção como a família de Mackenzie demonstrou força e dignidade. Isso realmente despertava respeito. Mais tarde, Chris tentou revogar sua confissão através do Tribunal de Apelação do Estado de Washington, mas não teve sucesso, avançando para o final de 2023. Christopher Scott Wilson, que naquele momento havia completado 43 anos, foi libertado após mais de 11 anos em reclusão. Mackenzie tinha apenas 17, uma idade em que a vida está começando a ganhar impulso. Mas mesmo naquela época, sua determinação e dedicação já a destacavam. Ela já sabia exatamente o que queria e seguia com confiança esse caminho. O quarto dela continua quase igual àquele amanhecer. Entrar ali é como voltar no tempo, aos dias em que tudo era mais simples e a casa parecia mais leve e serena. Naquela época, Mackenzie acordava para estudar, trabalhar meio período, conversar com o namorado e compartilhar novidades com os pais. O pai dela, Reed, contou que há um sino de vento pendurado na frente da casa e toda vez que ele toca, parece que ouve a voz da filha, como se ela ainda estivesse ali, como se estivesse apenas conversando com eles como antes.